O vídeo de hoje é sobre um desafio inicial, tá? E sobre uma questão que eu vou colocar para vocês que eu reconheço é extremamente difícil, que é definir coisas que são extremamente próximas e familiares. As coisas mais difíceis, se você tiver que escrever uma definição simples, são coisas que nós falamos o tempo inteiro. Então, por exemplo, se eu disser para você definir a palavra cultura, família, tá? Todos os objetos da sociologia, então aqui a gente já entende um pouco o tamanho da dificuldade que a sociologia encara, de encarar essas coisas familiares para a nossa vida, mas como desafio inicial, pense o seguinte: se você tivesse que escrever uma definição extremamente simples, como você definiria a palavra política? Ou, se você tivesse que explicar para um extraterrestre que acabou de chegar no nosso planeta, tá, o que é a tal política que os seres humanos tanto falam e fazem, ou se você tivesse que ser um professor na frente de uma sala de aula, ou falando para uma criança o que é política, como você definiria? Então, se eu começar falando de política para vocês, vocês vão entender claramente do que eu estou querendo dizer. Agora, se você fizer esse desafio a si mesmo, de como você explicaria para alguém, você definiria a política, pense como esse é um trabalho complicado. E não é para menos. Tá? A política ela carrega consigo mesma justamente a cisão, a divisão, as discordâncias entre diferentes abordagens. E é essa a ideia desse vídeo, tá? É isso que eu vou trabalhar com vocês, justamente como nós podemos pensar a política através das múltiplas definições que nós já temos de política. Então, cada definição sobre política, ela envolve uma visão de mundo, tá? E ela envolve um conjunto de práticas, ou seja, o modo como as pessoas efetivamente pensam e atuam politicamente no mundo, tá? Então, não querendo estabelecer desde já uma definição geral, porque a ideia é justamente apresentar visões diversas, tá? Eu diria que inicialmente é o seguinte: política se baseia em discordância. Tá? Então, se nós temos divergências, tá, sobre como definir política, a ideia é essa: a raiz da política está de fato na discordância em si. Agora, a política ela ocupa um lugar estratégico fundamental na vida humana. Tá? É através dela que nós definimos, por exemplo, como nós devemos viver, como os recursos devem ser distribuídos, alocados, tá? O que é o certo, o que é o justo, tá? Como nós deveríamos viver, como nós deveríamos resolver questões, ok? E dentro dessas discussões, então nós não só temos os problemas, mas como as discussões políticas sobre como os problemas deveriam ser resolvidos. Ou seja, quem deveria ter voz, tá? Quais são os procedimentos para tomar determinada decisão? Ou qual peso, tá, cada pessoa, por características que ela possui, tá, deveria ter em tempo de fala, tá, ou o peso de um voto, por exemplo. Tudo isso está dentro da discussão da política. Agora, sendo seres humanos vivendo em sociedade, todos nós estamos sujeitos à política, tá? A não ser, por exemplo, o único ser humano que poderia dizer que não está fazendo política seria o Robinson Crusoe, isolado numa ilha. Agora, a partir do momento em que existem dois seres humanos juntos, tá, eles começam a viver politicamente. Ok? Bom, agora, partindo de uma definição geral, tá, vou pegar a definição do Andrew Haywood, tentando colocar uma base para a gente encaixar as definições. Então, a política seria a atividade através do qual as pessoas criam, preservam e repensam, tá, as regras e as formas de existência coletiva. Okay? Então, essa é uma definição bem ampla, tá? Então, é o modo como as pessoas criam, repensam, tá? Rearticulam, talvez. Então, a política nunca é um espaço onde as coisas estão dadas, prontas e definitivas. Tá? Ela é o campo da impermanência. Okay? Mas vamos já trazer essa ideia de, então, o modo como a política e o modo como as pessoas organizam a existência coletiva. Okay? Bom, a partir daí, tá, vamos, claro, assumir e vamos tentar tirar isso. A ideia da política ser uma palavra carregada e suja. Tá? Quando a gente fala em política, o modo como a gente coloca a política na vida cotidiana, tá? Então, política geralmente vem associada a problema, disputa, tá? E, claro, violência, engano, mentira, ilusões, manipulação. Okay? Então, não são poucas as definições da política ao longo da história, tá? Que
vão carregar esse viés. Então, por exemplo, Henry Adams, um historiador americano do século XIX, define a política como a organização sistemática dos ódios. Tá? Ou Samuel Johnson, tá, em 1775, escreveu que a política nada mais é que os meios para subir, para ascender nesse mundo. Okay? Então, essa ideia da política como disputas raivosas entre grupos, ou mesmo a política como processo em que indivíduos sobem na vida e esse subir implica necessariamente usar a cabeça dos outros enquanto escada. Okay? Bom, agora, tendo todo esse conjunto de definições mais generosas e definições mais pejorativas, vamos tentar pensar dentro da ciência política, tá? A partir de 4 vieses, 4 recortes diferentes sobre como nós poderíamos definir a política. Então, em primeiro lugar, vamos partir da definição clássica. A política como a arte de governar. Okay? Bom, Bismarck disse diante do todo o Estado alemão de que política não é uma ciência, política é uma arte. Tá? Aqui ele está pensando o seguinte: política seria o exercício do controle sobre e com a sociedade, e controle de tomada de decisões através do uso da autoridade. Ok? Bom, aqui vai remeter à definição clássica de política. Então, política como aquilo que concerne a polis. Então, política deriva da palavra grega polis, tá? Que é a cidade-estado. E dentro desse aspecto, nós temos uma divisão no mundo grego em que, por exemplo, a polis seria o mundo público, tá? O mundo dos negócios públicos, e o mundo privado, o mundo da família, seria o oikos. Tá? Então, dentro dessa discussão, a política seria a arte de governar a cidade. Ou essa unidade política em que as pessoas convivem. Tá? Agora, em que não há um modo pré-estabelecido de como as pessoas devem viver. Então, por exemplo, Aristóteles, quando ele vai comentar o que separa seres humanos de formigas ou abelhas, tá? É que, dependendo da espécie da formiga ou da abelha, você tem um padrão para o que seria a colmeia ou o formigueiro. Agora, os seres humanos não possuem um padrão universal de organização. O Aristóteles vai fazer um trabalho gigantesco de pesquisar e escrever sobre os diferentes tipos de cidade-estado que ele encontrou dentro daquele mundo próximo ao Mediterrâneo. Infelizmente, sobreviveu para nós apenas o estudo que ele fez sobre Atenas e Esparta. Tá? Mas vai pensar que o que caracteriza o ser humano, então, como um animal político, tá? Isso, uma frase que vocês devem estar cansados de ver associada a Aristóteles, não é apenas viver de forma coletiva, mas de que esse modo de viver coletivo não possui um padrão universal. Ele é criado pelos seres humanos. E essa criação dessa coletividade política para Aristóteles é o que permite os seres humanos desenvolverem o seu potencial enquanto seres humanos. Ok? Então, o ser humano sozinho não é capaz de atingir tudo que ele tem enquanto potencialidades. Então, seria apenas através da política, ou seja, do convívio em uma comunidade, que nós seremos capazes de desenvolver tudo que nós temos em potencial. Ou seja, você é capaz de aprender a tocar piano, a fazer ginástica olímpica, certo? A escrever poesia, tá? a atuar na bolsa de valores. São habilidades, tá? Que os seres humanos possuem, físicas, artísticas, intelectuais, mas que sem a convivência com os seres humanos nós não seremos capazes de desenvolver. Esse é basicamente um dos argumentos de Aristóteles. Okay? Agora, essa definição da política como a arte de governar, então seria a capacidade de organizar a convivência coletiva no âmbito público. Okay? Bom, o David Easton, tá, um cientista político americano, vai pensar a política, então, como dentro dessa chave que a gente está pensando a política como a arte de governar, tá, como a alocação de valores através da autoridade. Okay? Então, o que ele está querendo dizer com isso? A política seria um conjunto de processos em que, através das pressões que vêm da sociedade, nós alocaríamos benefícios, tá, recompensas, punições. Okay? Então, dentro desse processo, nós pensamos a política a partir de duas noções que no inglês fica bem fácil trabalhar e talvez no português, como a gente usa a mesma palavra, fica meio difícil. Que é, em primeiro lugar, o que nós chamamos de políticas, tá? No sentido de políticas públicas, por exemplo, no inglês se usa a palavra policy, tá? No final C e Y. Então, política aqui seria basicamente definir policy, ou seja, políticas, para uma polity,
CTY, uma comunidade política, certo? Então, o que seria a política? Como se toma decisões, se aloca recursos, benefícios, punições, recompensas, se produz políticas para uma comunidade politicamente organizada. Então, quem pertence a essa comunidade politicamente organizada, que o padrão original, então pensando no mundo grego, seria a cidade-estado, tá? Esses, então, são os cidadãos. Okay? Então, daí vem a noção de cidadania, esse pertencer a uma comunidade política. Okay? Bom, agora, essa noção de política, ela está basicamente ligada à noção de política institucional, certo? Então, essa noção de política institucional, ela pensa a política como ligada a um lugar próprio, a um lugar da política. Então, se dentro da vida humana há um lugar da política, existe um outro conjunto de atividades, e a grande maioria das outras atividades humanas são não políticas, ou seja, a família, tá? O lazer, os seus relacionamentos, o seu trabalho, certo? Existe toda uma outra dimensão da sua vida que não é política, ok? Bom, agora, essa noção, se a gente vai para a chamada política institucional, ela pode ser um pouco mais ainda restrita, tá? E refinada para o que nós chamamos de política dos políticos e política dos partidos. Tá? Essa é uma das definições mais pejorativas, portanto, da política. Tá? Vai trabalhar com a ideia então, de que quem são esses atores, tá? Quem são esses agentes? São pessoas que agem ideologicamente motivadas, que agem buscando interesses, certo? Aqui entra uma palavrinha, tá? Que a gente vai restringir o uso dela, mas é a ideologia. Então, quem são as pessoas que fazem política, tá? A política dos políticos. São as pessoas que agem motivadas por valores, ideologias ou interesses, tá? Essa visão, inclusive, vai implicar numa divisão muito comum, que é, por exemplo, entre Estado e governo. Então, mesmo dentro do âmbito da política institucional, do que seriam as instituições públicas, tá? O Estado seria um aparato institucional que deveria ser, em vários aspectos, despolitizado, ou seja, juízes, servidores públicos, professores de escola pública, tá? Então, aqui a gente vai falar, por exemplo, do escola sem partido, tá? A gente vai falar, por exemplo, de manifestações contra o Ministério Público ou o Supremo Tribunal Federal, que supostamente estariam agindo politicamente, ou seja, seriam agentes públicos que têm uma função dentro do aparato do Estado, mas que dentro essa função deveria ser despolitizada, ou seja, essa função deveria ser efetuada destituída de ideologia e interesses pessoais. Okay? Só os políticos profissionais, aqueles eleitos por meios legítimos como o voto, teriam o direito, tá, a agir politicamente motivados. Okay? Bom, agora, essa ideia, então, vai trazer com que muito da política fica dentro do campo da chamada politicagem. Tá? Então, seria o que seria o público, não como um modo de execução, mas justamente como um modo de atrapalhar a execução do que seria público e um modo de atrapalhar procedimentos. Então, se o que seria o campo do público é o campo do ideal, do correto, do certo, do melhor possível, a política e a politicagem seria justamente o que atrapalha o andar da sociedade, okay? E principalmente o que sabota as instituições. Essa visão, tá? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas é o que vai gerar, por exemplo, a ideia da política como politicagem, a ideia da antipolítica, tá? Que basicamente é a desilusão, a descrença com a política, com os métodos estabelecidos da política institucional, okay? Que vão gerar, por exemplo, a abstenção de eleitores, tá? Ou então, por exemplo, o voto de protesto. No Brasil, nós temos dois exemplos clássicos, né? Primeiro, do rinoceronte cacareco, que é uma fêmea, na verdade, né? Que em 1959 foi lançado em São Paulo como candidata a vereadora e teve 10% dos votos totais, 100 mil votos em 1959, a rinoceronte cacareco, tá? E no Rio de Janeiro, tá, o macaco Tião, tá, que teve 400 mil votos para prefeito. Era um macaco muito famoso no Rio de Janeiro, uma figura carismática do zoológico, tá? Que era um macaco que jogava merda e terra nas pessoas, principalmente em alguns políticos, em certas situações. Vocês acham no YouTube até um vídeo do Fantástico, tá? Do macaco Tião jogando merda e terra, principalmente em políticos, tá?
Então, a galera do que seria depois do Cacete Planeta organizou uma campanha, tá? O Macaco Tião como candidato a prefeito. Então, são exemplos clássicos na história do Brasil do que seriam movimentos antipolíticos, só que isso vai assumir outros significados, principalmente quando a gente pensa nos últimos anos da história, tá? A ascensão dos novos populismos. Okay? Então, é a ascensão do novo discurso antipolítica, mas que entra dentro do espaço eleitoral. Então, é a ideia do político antissistema. Okay? Bom, aqui nós temos duas visões possíveis para isso, dentro dessa discussão da política, do político como o que contamina a política. Tá? Em primeiro lugar, que todo ser humano seria egoísta, tá? Interesseiro, cruel, sádico. Você tem uma grande lista que o Maquiavel faz, tá? E que, por exemplo, seria a visão de ser humano hobbesiana. Ela vai voltar dentro da antropologia filosófica e vai assumir significados políticos diversas vezes. Então, a ideia de que todo ser humano é corruptível pelo poder, tá? Especificamente pelo poder político, e que o poder político teria esse poder de atrair justamente os piores seres humanos em busca dele. Agora, por outro lado, tá? Principalmente dentro do discurso populista, tá? Ou discursos mais radicais, de que essa política corrompida ela seria levada por grupos específicos. Tá? Então é quando se pensa ou um grupo específico genérico, como os corruptos, ou o que quer que seja, ou quando a gente estigmatiza grupos mesmo, tá? Por ideologia. Então vem as maluquices anticomunistas, tá? Ou, por exemplo, o discurso de perseguição a minorias. Ok? Bom, agora, partindo para a segunda definição de política, então, se a definição anterior seria a política como a arte de governar, tá? A segunda seria pensar a política como tudo aquilo que se refere às questões públicas, tá? São noções um pouco diferentes, ok? Porque aqui já vai ter uma clareza maior entre uma divisão de conceitos. Então, público e privado, tá? Ou Estado e sociedade civil. Então, essa discussão, tá? Ou se a gente pegar uma terceira chave, que seria entre o pessoal e o político, okay? Essa discussão vai pensar o seguinte: o que deve ser responsabilidade do Estado, tá? Então, o que deve ser o que se coloca como responsabilidade da política, mas principalmente o que não se deve, ou seja, o que não deve ser político, onde o Estado não deve entrar. Okay? Bom, essa é uma discussão, e aí a gente vai entrar sobretudo dentro da pauta liberal, okay? Que, por exemplo, a economia fica onde dentro disso? Então, a economia fica sob a responsabilidade do Estado ou a economia se pensa como algo público, certo? E aqui a gente coloca desde a condução da economia de maneira geral, ou seja, como serviços vão ser ofertados. A gente vai pensar, por exemplo, que a saúde, tá, nós vamos ter um sistema único de saúde ou trocentos sistemas privados, okay? Ou, por exemplo, a gente pega uma discussão dentro do direito individual de tomar determinadas ações dentro da sociedade pautada por valores. Ou seja, você acha fácil no YouTube, eu posso até colocar no link, tá? Um vídeo do Muhammad Ali quando ele ganha a medalha de ouro na Olimpíada, tá? E ele volta para sua cidade natal e ele senta num restaurante e não é servido pelo fato de ser negro. Então você tem as leis de discriminação racial, em que alguém que era dono de um restaurante poderia colocar na placa, tá? É proibida a entrada de negros, tá? Eu não sirvo pessoas de aspas cor, e isso seria um direito individual, e o Estado e a política não seriam capazes de intervir nisso. Tá? Então você tem os protestos, por exemplo, no movimento dos direitos civis, que é o sit-in, tá? Que os manifestantes sentavam em restaurantes que praticavam discriminação, tá? Lanchonetes e outros espaços, e esperavam ser servidos, tá? Sabendo que não seriam. Então eles treinavam, por exemplo, para não reagir violentamente. Então, essa galera está viva até hoje, tá? Muitos deles, a gente está falando dos anos 60, então você tem gente que tem até hoje cicatriz de marca de cigarro, tá? Das pancadas que levavam, eles não reagiam, tá? Agora, aí entra a questão, tá? O que está sendo posto? Se argumentava o direito da propriedade privada de fazer o que quiser, então eu poderia ser racista, tá? E essa discussão voltou, por exemplo,
a discriminação contra LGBTs. Ou seja, você tem um processo nos Estados Unidos que está rolando há algum tempo de uma confeitaria que se recusou a fazer um bolo de casamento para um casal gay. Então, tá, mesma alegação, mesma questão, ou seja, é propriedade privada, o Estado não pode interferir nas minhas decisões para o meu negócio. Tá, mas esse era o mesmo argumento que se utilizava nas políticas de discriminação racial, ou seja, qual que é o limite entre o que é público e o que é privado? Okay? Segundo aspecto, por exemplo, como as feministas vão trazer essa discussão. Ou seja, como que a gente faz uma distinção entre o pessoal e o político? Então, há um texto clássico, né, da Carol Hennish, o pessoal é político, tá? Que é pensar o seguinte, o que se está chamando do espaço público, tá? É basicamente um espaço masculino, tá? Branco, heterossexual, de pessoas com renda, de pessoas com escolaridade, tá? E outros grupos eram objetivamente excluídos desse espaço, tá? Tanto de diálogo quanto poder de voto, tá? Quanto a capacidade de se inteirar das questões. Além disso, o espaço privado é também um espaço de relações políticas, tá? Você tem políticas de discriminação, você tem políticas de discriminação no espaço doméstico, você tem toda a questão das relações de poder que envolvem o espaço privado, que vai ser uma próxima definição de política que a gente vai trabalhar. Ou seja, é possível fazer essa distinção da política como aquilo que se refere às questões públicas, separado do que seria uma sociedade civil, ou, por exemplo, as relações privadas? Okay? Bom, terceira definição de política. Tá? Política com compromisso e consenso. Bom, aqui seria pensar o seguinte: política é essencialmente o modo como as decisões são tomadas. Então, política é o modo de resolver conflitos. Ok? Essencialmente, política envolve conciliação e negociação ao invés, tá, do uso da violência, do conflito generalizado, do que a gente vai chamar do poder nu. Ok? Bom, essa definição vai pensar a ideia da política como a arte do possível. Ok? Bom, é a política que se opõe, então, por exemplo, as decisões políticas nesse campo significa algo que se opôs às decisões militares. Tá? Então, aqui é pensar o poder como algo disperso na sociedade. Todas as pessoas que existem numa sociedade possuem poder, que a política seria o reconhecimento desse poder que as pessoas possuem, de modo que nós não podemos passar por cima das pessoas. Certo? Simplesmente oprimir, tá? Ignorar, exterminar ou o que quer que seja, tá? E reconhecer essas pessoas como também possuidoras de poder e que, portanto, devem ser reconhecidas dentro da discussão. Então, aqui envolve, tá, categorias contemporâneas como reconhecimento, tá? Que é uma discussão que a gente vai fazer adiante, mas significa o seguinte: é uma visão racionalista da política. Tá? Então, a ideia da política como um espaço da discussão racional, a noção da esfera pública habermasiana, tá? E é uma visão pragmática e realista. Ou seja, significa o seguinte: a política com certeza é o espaço onde a palavra perfeição nunca vai existir. Tá? Só que a política sempre vai ser preferível a outra alternativa, que é basicamente o uso da força, a lei do mais forte, ou da discussão clássica dos contratualistas, o estado de natureza. Certo? Então, aqui, a política é essencialmente uma força civilizatória, ou, em termos mais amplos, a política é aquilo que torna os seres humanos civilizados, em detrimento da barbárie ou da selvageria, que seriam essas as condições onde a força prevalece, tá, sobre outra forma de reconhecimento e negociação. Então, política nesse sentido envolve maturidade, comprometimento, bom senso, entender que o trabalho político é difícil, é desgastante, é frustrante, tá? Só que esse é o caminho, tá? É pensar o seguinte: não há dentro de uma sociedade em que você reconheça a existência dos outros, que você respeite a existência dos outros enquanto iguais, que nós cheguemos a soluções ideais, tá? Só que o caminho que nos torna civilizados, que significa eliminar a violência dentro como a base das relações humanas, o caminho é a tortuosa e difícil solução política. Ok? Bom, aqui, essa noção de política vai estar oposta, por exemplo, ao que seria a alternativa fascista. Tá? O que caracteriza o fascismo? O fascismo não só se caracteriza pela força,
tá? Pelo uso da força como forma de fazer política, mas pelo vangloriar do uso da força. Então, o fascista é aquele que considera que negociar é fraqueza, tá? E a sua posição dentro de um debate é sempre se reafirmar como forte, é sempre o reiterar da possibilidade da ameaça. Ou seja, eu vou dizer o tempo inteiro, olha, eu estou aceitando demais, hein? Olha, não me provoca, olha, não estica a corda, porque senão, tá, eu vou usar a força. Então, esse intimidar constante como base e o agir político como o gerar conflito, ou seja, caracteriza o fascismo, é a ideia do movimento e a produção de conflitos, ao invés de evitá-los, tá? Seria então o que coloca o fascismo numa visão oposta a essa noção de política. Ok? Bom, a quarta e última definição de política, tá, é pensar política como poder. Okay? Então, política é tudo aquilo que se refere a relações de poder. Isso significa que a política está em todos os níveis, tá, da existência humana. Bom, a definição contemporânea de política, se a gente pegar a discussão filosófica contemporânea, a discussão sociológica contemporânea, elas vão estar muito mais próximas dentro dessa discussão. Tem uma visão Foucaultiana, por exemplo, de política. Só que a crítica que se faz, por exemplo, é que se a gente dizer que tudo é política, então nada é política. Ou seja, vamos colocar outros termos. Tá? Quando a gente generaliza que tudo é poder, significa o seguinte: o que torna, então, as diferentes atividades humanas distintas entre si? Então, qual é o limite em que a gente não planifica e reduz tudo simplesmente ao poder? A vida humana não pode ser muito mais do que isso? Não seria uma força redutora e simplificadora da atividade humana? Então, essa é uma questão que se coloca. Agora, aqui, o que seria poder? E eu vou fazer um vídeo especificamente sobre concepções de poder na política. Tá? Poder significa A obrigar B a fazer algo que B não faria se não fosse a vontade de A. Ou seja, pega a noção de que política é você seguir o caminho de uma ação, então a noção weberiana, mesmo que haja a resistência, ou Foucault, tá? A resistência, inclusive, é parte do poder. Ok? Bom, agora, se a gente pensa, então, a política como poder, tá? A gente pode pensar, então, por exemplo, a microfísica dos poderes, uma lógica do Foucault, o poder como algo dentro das instituições, tá? O poder como parte do discurso. Então, não há discurso, não há fala sem poder, toda forma de saber, tá? Envolve uma forma de poder. Só que, numa noção mais geral e institucional dessa ideia da política como relações de poder, a gente vai pensar o seguinte: nós temos três dimensões disso, tá? E em primeiro lugar, política como o controle da tomada de decisão. Ou seja, política é poder, então isso significa política é o poder de um grupo prevalecendo sobre o outro para que determinada decisão seja tomada. Isso que a gente chama de noção de poder como soma zero. Tá? Para uns ganhar, outros têm que perder. Okay? Segundo, é o que a gente chama na ciência política de agenda setting, tá? Que é o controle da agenda. Então, política não é o que se decide, mas política também seria o que não se decide. Ou seja, o que não se discute, o que não se coloca em pauta, o que não se toca, o que não se coloca em votação. Certo? Então, a política também como campo da não tomada de decisão. Terceiro, a política é o poder como exercício de influência. Tá? Significa moldar o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro deseja, certo? Nós vamos por dia, por exemplo, chamar de violência simbólica, outros vão pensar isso na lógica da ideologia, tá? Aqui você pode pensar numa ótica de manipulação. O Steven Lukes, que eu vou gravar outro vídeo sobre ele vai pensar que essa é a visão mais radical do poder, mas, por exemplo, essa noção do poder como exercício de influência é chamada como soft power, ok? Bom, eu não vou trabalhar como quinta, mas parte dessa noção, então, de política como poder é pensar a política como produção, distribuição e o uso dos recursos existentes, certo? Então, política como habilidade de alcançar o objetivo desejado, certo? Ou como é um título de um cientista político americano, Harold Laswell, tá? O título é bem objetivo, é um livro de 33. Quem consegue o que, quando e como? Tá? Então, pensar a política como a diversidade e o conflito sobre recursos com um elemento primordial definindo a atividade política, a escassez.
tá? E você pode estar pensando uma coisa óbvia. Sim, se a gente pegar a definição do que é a economia, tá? Como a ciência da escassez, então aqui não há qualquer distinção entre política e economia, tá? Economia é política e ambas versam sobre recursos que são escassos, ok? E nesse caso há uma disputa, tá? Não há para todo mundo e há relações de poder para definir quem vai ficar com esses recursos, como eles vão ser distribuídos e como as relações entre o modo como esses recursos são produzidos e distribuídos vão se estabelecer na sociedade. Então, aqui há uma palavra-chave, que é, por exemplo, opressão, tá? Exploração, dominação. Então, essa visão de poder, tá? Em que há recursos e que grupos são explorados, tá? Essa é a pauta, por exemplo, marxista, tá? É a pauta feminista, quando vai discutir o patriarcado, é a pauta antirracista, tá? É a pauta pós-colonial, ou seja, são regimes políticos de opressão, em que grupos oprimem, controlam outros, tá? Para atender aos seus interesses, o que significa a derrota desses grupos que são explorados e oprimidos, certo? Bom, fechando aqui, então, quais são as 4 noções de poder que nós trabalhamos? E as 4 noções de política. Em primeiro lugar, política como arte de governar. Segundo, política como o que se refere às questões públicas, certo? Terceiro, política como exercício do poder. E quarto, a ideia da política como a arte do possível, tá? A construção de conflitos e consensos, tá? Em ambientes de disputa. Então, são 4 noções, tá? Extremamente abrangentes. Então, como eu disse no começo, elas envolvem concepções de sociedade, elas envolvem uma concepção de ser humano e elas envolvem, tá? Elas implicam em modos como se age politicamente na sociedade. Então, ficando nesse vídeo, a ideia é, agora refaço de novo a pergunta no começo. Com essas novas informações e essas questões que eu coloquei nos últimos minutos, volte e se coloque no mesmo exercício. Como você define a política?